Oi gente, eu sou a Marcela e esse é o meu canal. Hoje eu vou fazer o famoso 50 fatos sobre mim. O primeiro fato, eu vou fazer o Veda. É por isso que eu resolvi fazer os 50 fatos sobre mim. A gente vai passar o mês de abril todos juntos, então eu pensei assim, nossa, por que não começar com 50 fatos sobre mim? E aí as pessoas podem me conhecer mais. E segundo fato, eu nasci no dia 4 de outubro de 1997, o que quer dizer que eu tenho 19 anos. Meu signo é Libra, eu tenho um ascendente em Leão e a minha lua é em Escorpião. Se você quiser saber o meu Vênus, porque eu sei que tem gente que gosta de saber o Vênus dos outros, aí você vai ter que me perguntar, porque eu não vou falar aqui no vídeo. Eu nasci em Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, mas eu moro hoje no Rio de Janeiro. Eu vim pra cá quando eu tinha 14 anos de idade. Eu tenho um irmão mais velho, ele também está no YouTube, ele tem um canal e se você tá aqui você sabe qual é o canal dele, hein? Fotografando a mesa, o link tá aqui na descrição. Eu faço faculdade de design de moda, é uma coisa que eu curto muito e eu meio que sempre quis fazer isso e eu faço porque eu quero ser designer de moda. Pode parecer óbvio, mas na verdade não é. Tem muita gente que faz faculdade de moda que quer fazer outras coisas. Trabalhar com moda, mas não ser estilista. Eu quero ser designer, eu quero desenhar, ser estilista, é isso que eu quero fazer, eu acho, por enquanto. A minha cor preferida é azul. Isso é um fato muito importante sobre mim, eu gosto muito de azul. Eu tenho 3 tatuagens. Essa tatuagem aqui, ela é a constelação de Libra, meio orgânica, assim, com umas flores. E eu não vou explicar muito o significado. Tem essa borboleta aqui, que ela é uma borboleta old school. E eu gosto muito dela, foi a última tatuagem que eu fiz. E eu tenho uma tatuagem aqui, que ela é atrás da orelha. E vai ser muito complicado mostrar pra vocês. Mas eu tenho o nome do meu avô tatuado aqui. Eu tenho alergia a glutamato monossódico, que é um negócio que tem no miojo, tem muito no molho shoyu, biscoito recheado, salgadinhos aqueles de saquinho, sabe? Glutamato monossódico tem muita coisa. Não é que eu não possa comer, se eu comer eu morro, não é nenhuma alergia assim. Mas eu vou ter umas consequências meio chatas pra lidar se eu comer o glutamato monossódico. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu quebrei o braço. Eu tenho uma cicatriz, não sei se vai dar pra ver. É bem feio, assim, eu caí de um parquinho na escola, tinha uma tirolesa e eu resolvi que era uma boa ideia eu descer sem ser sentada, tipo, pendurada, assim, não tinha nenhum professor lá na hora. E eu caí de, tipo, uns 2 metros e pouco no chão. Eu nunca fui muito fã de escola, nunca gostei, tipo, eu sempre tive amigos e quase sempre. Sempre faltei muita aula. Se você é uma pessoa que estudou comigo no ensino médio, você sabe disso. E eu não ia muito pra aula, assim, meu primeiro ano e 9º ano também eu ia pra aula muito pouco. Então eu nunca fui muito fã de escola. Isso não foi uma coisa que aconteceu quando eu entrei no ensino médio. Jardim 2, não queria ir, eu dava um jeito. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu tenho medo do desconhecido, eu tenho muito medo do escuro. Eu tenho medo de coisas que possam, tipo, ameaçar minha pele, sabe? Tipo, faca. Eu tenho muito medo de faca. Eu tenho muito medo de nunca encontrar um amor da minha vida. Eu tenho medo de morrer sozinha. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho muito medo de vomitar. Eu tenho medo de ver coisas que vão me deixar com medo. Muito medo de mar. Muito medo de mar. Eu tenho muito medo de me afogar. Eu tenho medo de muitas coisas. Muitos medos. Isso leva ao próximo fato. Eu nunca assisti um filme de terror na vida. Não pretendo assistir. Nunca também, porque eu tenho muito medo e eu acho que ia ser idiotice e eu não me odeio tanto assim pra fazer uma coisa que me deixa extremamente desconfortável. Eu coleciono canetas do mundo todo. Não que eu já tenha viajado o mundo todo, eu já viajei pra alguns lugares, mas toda vez que alguém viaja, eu peço pra trazer pra mim caneta de algum lugar novo. Eu curto muito minha coleção, é uma coisa que eu tenho desde que eu sou bem novinha. Eu acho muito legal, gosto muito de mostrar minha coleção de caneta. Eu nunca namorei. Eu gosto muito mesmo de ler. Quando eu era pequena, tinha um livro que eu curtia muito que chamava Uma Aventura na Casa Azul. Era um livro fininho que a minha mãe comprou. Eu li esse livro, assim, muitas vezes. Ele tinha umas 40 páginas. Foi o primeiro livro que eu li, assim, Mas eu era bem novinha, eu acho que eu tinha uns 8 anos. E aí, depois disso, quando eu fiz 12 anos, a minha tia, ela me deu de aniversário um cartão presente Saraiva. O livro que eu comprei, gente, foi o primeiro grande livro que eu li. Foi Crepúsculo. E eu li, eu amei, eu li em uma semana e nossa, que Crepúsculo foi a minha introdução ao mundo literário. E foi aí que eu vi que eu curtia muito ler, que eu achava muito legal. E aí eu comecei a ler muito, só que eu não conseguia me organizar pra ler durante o ano escolar. É porque eu sempre tive isso de peso na consciência, de que eu não podia fazer outras coisas se eu tava estudando, porque senão eu não ia conseguir estudar direito. Enfim, não que eu estudei direito na minha vida, porque eu não estudei muito
bem. E o que eu fazia é que eu pegava um mês das férias de final do ano e nesse mês eu lia quantos livros eu conseguisse. E eu parei de fazer isso porque eu tava em ano de vestibular. Mas a última vez que eu fiz e eu li, eu consegui ler 24 livros em um mês. E é uma coisa meio retiro assim, sabe? Eu me recolho e leio meus livros. E eu sinto falta de fazer isso. Não sei quando eu vou fazer de novo, mas é uma coisa que eu curto muito fazer. Por muito tempo da minha vida eu não comia arroz. E eu também não comi pizza. Eu tenho a comer pizza tem tipo 1 ano e meio, mais ou menos. E eu parei de comer quando eu tinha uns 5. E eu simplesmente não comia. E não é uma comida que eu amo ainda. Eu amo muito fazer trabalho manual. Eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar. Só que, especialmente, eu gosto muito de mexer com barro, fazer trabalho em cerâmica. Quando eu tinha 6 anos, os meus pais se separaram. O meu pai se mudou pro Rio. E eu fiquei morando em Natal com a minha mãe. Toda vez que eu tomava banho, eu pegava o shampoo e eu virava o shampoo, tipo, quase todo fora. Porque eu achava que a minha mãe ia ter que comprar mais shampoo. O dinheiro dela ia acabar de tanto que ela tinha comprado shampoo. E ela ia ter que voltar com meu pai e a gente ia ter que morar junto de novo. E eu fiz isso por, tipo, muito tempo. Não preciso dizer, né, que não funcionou, mas depois de um tempo eu só parei com isso. 2 anos atrás eu comentei isso com a minha mãe e ela ficou muito surpresa porque ela não fazia a menor ideia. E pra ela sempre, ela não entendia por que o shampoo acabava tão rápido. Nessa vibe de separação de pais. Fato número 20 é que hoje eu moro com meu pai. Eu comecei a curtir moda quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos. E eu comecei a ver umas revistas de moda e eu comecei a achar muito legal. Logo depois eu comecei a desenhar, fazer croquis e tal. E eu comecei a desenhar muito e depois eu só fiquei curtindo moda mesmo. E aí foi isso. E hoje estamos aqui. Faculdade de moda, né? 8 anos depois. Quando eu era pequena, os meus pais tinham uma casa de praia, uma praia bem pequenininha lá no Nordeste, que chama São Miguel do Gostoso, que era 2 horas de Natal. E a gente tinha uma casa lá. Meu pai construiu a casa, tipo, ele não, tipo, literalmente botou a mão na massa, ele botou um pouco, mas ele tinha vários pedreiros. Enfim, foi muito especial pra mim e pra minha família e eu me diverti muito lá. E a gente teve a casa por muito tempo. Meus pais venderam a casa depois de um tempo que eles se separaram, porque minha mãe não queria ir sozinha com a gente pra lá, porque ela tinha medo. Lá é uma praia que hoje em dia já tá mais movimentada, mas era muito deserta. Ela é muito linda, é um dos lugares que eu mais amo no mundo todo. Eu amo sorvete. Eu acho que é uma coisa que você pode comer qualquer hora. Eu amo sorvete, amo muito. A cor natural do meu cabelo é castanho. Quando eu era pequena, meu cabelo era loiro. Tipo, eu era muito loiro. Meu cabelo ele era todo enroladinho, ele era todo cacheadinho. Eu aprendi a andar de bicicleta com 6 anos de idade. A minha série preferida é Gossip Girl. Eu já assisti acho que umas 4 vezes, tipo, todas as temporadas inteiras, sabe? E eu gosto muito dessa série. É uma série bem útil, mas eu gosto muito e representa muita coisa pra mim. Eu não assisto muito filme, não sei, eu acho que antes eu gostava muito de ver filme, só que eu parei. Eu acho que depois que você começa a ver série, você tem uma narrativa que ela é muito mais detalhada e você tem muito mais informação da história. Ver filme se torna uma coisa meio, tipo, sem graça. Acho que você perde um pouco, tipo, a informação que você tá acostumada a ter assistindo uma série. Eu odeio assistir qualquer coisa com legenda. Eu não gosto, eu não gosto mesmo. Uma das coisas que mais me motivou a aprender a falar inglês e entender o inglês foi as séries, e o que mais me ajudou também, porque eu ficava nessa de eu achava um saco ler, e eu comecei a me esforçar muito e ouvir muita música e ver muita coisa e tentar ver sem legenda, e aí hoje em dia eu consigo. Quando eu era mais nova, eu herdava muita roupa de umas primas minhas, que elas são uns 5 anos mais velhas que eu, e elas são irmãs, elas moravam aqui no Rio. Só que eu tenho uma outra prima, ela é mais ou menos da minha idade, e ela morava aqui no Rio também. Nessa época eu morava em Natal. Então, toda vez que essas primas mais velhas davam roupas pra gente, a minha prima daqui do Rio chegava primeiro nela, e aí ela escolhia as roupas que ela queria, e o resto ia pra mim. Então eu sempre ficava com as roupas mais zoadas, assim. As melhores calças jeans da minha vida vieram dessas roupas herdadas. Eu tenho muito problema pra dormir. Eu gosto de dormir só quando eu tô, tipo, muito cansada, que eu sei que eu vou deitar na cama e eu vou dormir, mas eu não gosto de, tipo, deitar na cama e ficar, tipo, um tempão rolando e pensando. Odeio isso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E veio uma sombra aqui agora, e acho que talvez vocês tenham percebido isso, talvez não. Então vamos só continuar como se nada tivesse acontecido. Eu adoro fazer sudoku. Eu comecei a fazer porque quando eu era mais nova eu era muito próxima do meu avô. E o meu avô, ele sempre fazia a palavra cruzada. Eu queria fazer também, só que eu achava muito difícil. Daí a minha mãe começou a comprar pra mim aqueles picolé, sabe? Que é aquela revistinha que é tipo uma palavra cruzada pra criança. E eu curtia muito. Daí um dia eu tava
fazendo um picolé e aí eu aprendi a fazer o sudoku. Eu achei o máximo. E aí eu comecei a comprar as revistinhas de adulto, de sudoku, e comecei a fazer, e eu gosto muito e eu faço há muito tempo e eu acho muito legal. Eu dei o meu primeiro beijo quando eu tinha 11 anos de idade. Pode parecer que foi, tipo, muito nova, só que sei lá, pra mim acho que foi no tempo certo. Também depois não foi como se eu, depois disso, tivesse começado a beijar muito na boca. Não, depois que eu dei meu primeiro beijo, eu fiquei muito tempo sem beijar na boca. Eu sou uma pessoa e eu preciso ter uma rotina. Porque assim, não é que eu gosto de rotina, mas eu preciso ter uma rotina pra quebrar ela. Porque se eu não tiver rotina, eu fico muito ansiosa e sem saber o que fazer. E aí eu fico triste, e eu entro na bad, e aí é horrível. Apesar de que eu tive essa paixão por moda por muito tempo, e foi uma coisa que eu sempre quis fazer. E trabalhar com moda pra mim sempre foi muito claro que eu queria isso. No meu segundo ano do ensino médio, eu decidi que eu não podia fazer faculdade de moda. E que eu precisava fazer outra coisa, e é complicado se eu fosse explicar pra vocês. E aí eu fiquei em dúvida entre 5 cursos: jornalismo, psicologia, arquitetura, artes visuais e engenharia civil. Aí você pergunta assim, nossa, mas engenharia civil? Nada a ver. Isso nos leva ao próximo fato. Na escola eu era muito boa em física, e física é uma coisa que eu curto muito e eu adoro estudar física. Eu gosto de física, eu acho que a física explica muita coisa, então eu gosto de entender física e eu acho física uma parada muito legal. O próximo fato, o fato número 37, é um fato meio complicado. Porque, tipo assim, eu fiz uma listinha aqui dos fatos que eu ia falar, porque não dá pra sair 50 fatos do nada, enfim. Nesse fato eu coloquei assim, religião. Isso é meio complexo. Eu acho muito importante ter uma fé. Eu gosto muito de ter uma fé. Não é que eu acho, tipo, importante pessoas terem uma fé. Não, pra mim é importante que eu tenha. E eu gosto de acreditar em alguma coisa. Na minha família, assim, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, todos nós temos crenças diferentes. Todo mundo acredita em coisas diferentes. E meu pai sempre me ensinou, ele sempre falou pra mim, foi todos os caminhos levam ao pai. E pra mim isso é uma coisa que eu gosto de ouvir. E então pra mim religião é tipo, é isso, sabe? É uma mistura de tudo. Eu gosto de aprender sobre religiões. Me considerava católica, eu estudei em escola católica e eu gostava de estudar lá. Eu gosto de ir pra missa e eu gosto de, quando deitar, rezar e conversar com Deus. Só que ao mesmo tempo eu acho que tem algumas coisas na religião católica que não me representam. E eu gosto muito do budismo também. E outras religiões também eu acho legais. Tem umas que eu não gosto e tem umas que eu gosto mais. Eu acho que eu sou uma pessoa religiosa e eu gosto da minha religião sendo um pouquinho de várias que fazem eu me sentir bem. E eu acho que o importante é isso, é se sentir bem. Se você não tem religião também, você tem que estar bem e feliz, e é isso, e eu fico feliz assim. Eu faço muito xixi, tipo, muito. Se você já saiu comigo, se você me conhece, você sabe que eu faço muito xixi. Eu bebo muita água, então deve ser por isso, mas eu curto muito viajar de carro. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. A viagem de carro mais longa que eu já fiz, eu acho que foi uma viagem de 9 horas. E eu curto muito, eu adoro, eu acho muito legal. Eu não fico, tipo, entediada, eu gosto muito. Um dos lugares que eu mais gosto, assim, que é um lugar que eu quero voltar e que eu constantemente penso que eu queria morar lá, é Chicago. Eu acho muito legal, eu gosto da arquitetura, eu gosto da vibe, o pessoal lá é novo, é moderno. Eu sou muito próxima da minha mãe. Eu tenho muita vergonha de falar sobre muitas coisas com muitas pessoas, só que eu não tenho vergonha de falar sobre nada com a minha mãe. Eu converso com ela sobre tudo. E se você tá achando que a minha mãe é uma pessoa liberal e que ela é super moderna, eu vou te dizer que não é, na verdade. Ela, não que ela seja uma pessoa atrasada, não é isso que eu quis dizer. Mãe, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Ela é uma mãe normal, como a sua mãe provavelmente é. A gente poderia não conversar sobre muitas coisas, só que eu acho que conversando a gente foi abrindo o caminho. E a gente aprende muita coisa toda vez que a gente conversa, eu e ela aprende coisas e eu aprendo coisas também. E a gente aprende coisas uma com a outra. Então eu não acho que a mãe não é, tipo, super liberal e você não pode conversar com ela. Eu não acredito nisso. Eu acho que é um caminho que você constrói o relacionamento com a sua mãe. E eu acho que, pra mim, o relacionamento que eu tenho com a minha mãe hoje é muito importante e a gente é muito próxima e é muito amiga. Eu gosto muito de saber que eu posso contar com ela pra tudo que eu precisar. Esse é um fato meio estranho sobre mim, mas eu, desde que eu sou muito pequena, eu tenho os mesmos sonhos. Tipo, óbvio que eles... Aí eu tenho os mesmos sonhos e, tipo, óbvio que eu tenho sonhos diferentes e o meu sonho, ele muda dependendo do momento que eu tô vivendo. Volta e meia eu sonho com a mesma coisa, tipo, a mesma cena, eu tô no mesmo lugar. Tem alguns sonhos que eles se repetem assim e que eu tenho desde que eu lembro. Eu era
tipo, muito criança, uns 5 anos eu lembro. E aí hoje, às vezes, eu tenho esse mesmo sonho, então isso é uma coisa que provavelmente deveria conversar com a minha terapeuta sobre isso. Quando eu era pequena, eu queria muito ser atriz. Eu odeio chocolate preto. O único chocolate que eu gosto é chocolate branco. Quando eu tinha 17 anos, eu fiz intercâmbio. Eu fui morar nos Estados Unidos, eu fiquei lá 1 ano. E eu voltei ano passado, no meio do ano. Então é uma coisa meio recente. Eu sou muito a doida do lip balm. Eu ando com lip balm pra todo canto, eu sempre tenho e eu não consigo dormir se não passar. Não sei quando isso começou, mas é uma coisa recorrente na minha vida. É muito raro eu tomar banho quente. Desde pequena eu nunca gostei de banho quente, eu só gosto de banho gelado. Como eu falei, eu fiz intercâmbio e às vezes eu acordava lá 5 horas da manhã pra ir pra escola e tava fazendo menos 20 graus. E aí realmente não dá pra você entrar num banho gelado nessas condições. Eu odeio briga, odeio confusão, odeio treta, odeio discussão, odeio qualquer coisa. Tenho zero tolerância, não consigo. Pra mim, se eu vejo uma briga, uma discussão, uma tensão assim, eu já saio de perto. Fica a dica, não discuta comigo nunca, porque se você discutir, você quiser brigar comigo, você vai brigar sozinho, porque eu não vou brigar de volta com você. Eu durmo sempre do lado direito da cama. A minha cama é uma cama de casal e eu posso dormir onde eu quiser nela, mas eu durmo do lado direito. Se eu durmo na cama com alguém, ou tipo, com a minha mãe, ou se eu só deito, tipo, na cama do meu pai pra ver televisão, eu sempre vou ficar no lado direito. Pra mim, o lado direito é o lado que eu gosto e eu curto muito o lado direito e é isso, o lado direito da cama. Agora, o último fato sobre mim, que é um fato que ele, assim, pode parecer besta, assim, uma bobeira, só que é um fato muito importante, muito grande na minha vida. Eu odeio a cor vermelha. Eu odeio vermelho muito. Eu odeio vermelho. Assim, eu tenho uma coisa com vermelho. Eu não encosto em coisas vermelhas. Você abre meu armário, você não vai achar nada vermelho, porque eu não compro coisas vermelhas. A única coisa vermelha que eu gosto é batom vermelho, mas fora isso, você não vai me ver usando vermelho, você não vai me ver comendo alguma coisa vermelha, você não vai me ver encostando em vermelho. A gente tá num lugar e aí tem vários bancos coloridos, eu não vou estar sentado no vermelho. Eu odeio vermelho. Mais um assunto que eu deveria provavelmente conversar com a minha terapeuta sobre isso. Então é isso, gente. O vídeo acabou aqui. E esses foram 50 fatos sobre mim. E foi muito difícil de fazer, pra ser sincera. Eu fiquei muito tempo olhando pro meu celular e pensando 50 coisas que valessem a pena contar pra vocês. E eu acho que deu pra ter uma noção meio ok de quem eu sou e das coisas que eu gosto e não gosto. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, vocês dão um like aqui. E a gente vai começar aqui o Veda, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Tchau e até amanhã.